Olá, eu sou Almeida Neto e esse é o Paulino Cícero, que foi ministro das Minas e Energia, numa época, gente, que o Brasil importava praticamente todo o petróleo que consumia e ainda por cima tinha a hiperinflação, né, Paulino? Nossa. Só que naquela época os preços dos combustíveis e do gás de cozinha, eles eram mais acessíveis, eles custavam menos caros do que hoje. Paulino, tem jeito de explicar isso, hein? Olha, eu vou lhe dizer uma história. O Itamar Franco era um homem obcecado com o problema de custo de energia, tanto de energia elétrica quanto de energia derivada do petróleo. E toda vez que havia revisão de preço pedido e solicitado pela Petrobras, invariavelmente me telefonava e falava duro, eu preciso segurar, não sei mais o que e tal, não pode subir tanto, blá, blá, blá. E a gente ia conversando e aumentava um pouquinho lá. Sabe? Depois o Ministério da Fazenda, então, editava uma portaria e nela constava um novo preço para os derivados de petróleo, para gasolina, diesel e até para o álcool também. Bom, mas houve um dia em que eu estava em Brasília, tranquilo, e ele me convidou então para eu parar. Cheguei lá e lá estava no gabinete dele o ministro da Indústria e Comércio, na frente do Itamar estava o ministro da Fazenda, na época, o nosso querido futuro presidente, né? Lá de São Paulo. Exatamente, Fernando Henrique, lá de São Paulo. E cheguei eu. Então, o Itamar disse, mais uma vez, Paulinho, você quer fazer aumento de petróleo aqui no Brasil? Então eu disse para ele assim, presidente, eu quero saber como é que eu atendo e como é que eu faço essa revisão de preço de combustível. Bom, essa canetinha aqui, você pelo uma Parker 51, meu pai havia dado centenas, milhares de receitas com ela, a canetinha Parker 51. Essa caneta nunca assinou uma portaria de aumento de petróleo. Nunca, nunca mesmo. Caramba. Sabe como é que eu fico sabendo quando é que há aumento de petróleo? Eu chego assim às 7 horas da noite ao meu apartamento em Brasília, apartamento funcional da Câmara, e vejo então uma fila enorme de automóveis no posto de gasolina que fica na Interquadra. Mas o que é? É a fila enorme de automóveis, um depois do outro, entrando no posto. Eu falo assim, o doutor Fernando Henrique está aumentando de novo o preço do petróleo no Brasil. A partir daí ele nunca mais falou comigo. Não, sobre isso não. Falou sobre outras energias e sobre outros itens da política mineral e muita questão resolvida dentro da área minerária, da área mineral ou minerária do governo. E foi assim então. Mas eu creio que a gente realmente fazia muito esforço em segurar a Petrec. Agora, e não havia também o preço de hoje, porque não hoje, mas ontem, porque o presidente Bolsonaro conseguiu um verdadeiro milagre nesse país. Sim, senhor, eu acho que foi um milagre fazer com que todos os governadores aderissem a um plano único de ter no máximo em seus estados tributos sobre petróleo na base de 18%, todos eles. Foi um milagre político. Eu não entendo como ele conseguiu resolver isso. Pois é, agora, aí é que eu te pergunto. Hoje que o nosso país é autossuficiente em petróleo, é até exportador de petróleo, né? Não, nós ainda importamos petróleo. Sim, mas no geral... exportamos alguns petróleos pesados, assim, petróleo que tem mais adequado para a fabricação de graxa, óleo, etc. Não óleo diesel. Bom, mas digamos... E importamos um petróleo mais leve, bom para fazer gasolina. Há vários tipos de petróleo. Mas digamos que a situação hoje não é igual na sua época, que a gente importava boa parte, não é isso? Então, já que a gente está nessa situação hoje, como é que se explica? Como é que a gente aceita, que a gente concorda? Ainda por cima tem essa unificação do ICMS que o presidente Bolsonaro conseguiu,
E ainda assim, nós estamos com preços de combustíveis e de gás de cozinha bem mais caros do que naquela época que você era o ministro. Eu concordo com você, viu, Almeida? Eu acho que uma coisa muito importante a fazer com referência ao preço de derivados de petróleo será, a partir de março, quando chega ao Congresso Nacional, segundo falam aí os álgures do governo, que fará a reforma tributária. É preciso que os sindicatos e as instituições de, de motoristas, de carga, de ônibus, de passageiros, todo mundo, né? FIENG, principalmente esses aí, fiquem atentos, porque se houver essa complexidade da legislação em torno do problema, pode voltar aí a ter uma situação caótica novamente com o petróleo no Brasil. Pois é, e aí é que eu te pergunto, faz sentido o Brasil, independentemente de quem seja o presidente da República, se ele é de direita, se ele é de esquerda, faz sentido o Brasil praticar a paridade de preços com o mercado internacional? Se a gente é produtor, tipo a Arábia Saudita, tipo esses países lá do Golfo que são produtores também, e ninguém cobra deles a paridade de preços. E aqui a gente obedece isso desde que, infelizmente, acho que em 2016 foi colocado esse, desculpa a expressão, mas não tem outra, esse cabresto na população brasileira. Eu acho, sabe o que, Almeida? Acho o seguinte, que uma parte do petróleo brasileiro é importado. E passa pelas refinarias brasileiras. Outra parte do combustível, gasolina, diesel e etc., esse, ao contrário, já é importado diretamente de produto final. Então, esse preço e mais uma tarifação da Petrobras mais adequada para o tempo e para as circunstâncias, vai assegurar a Petrobras muito lucro, porque dava lucro no nosso tempo. E nós tínhamos uma política de manter assim a mão fechada em cima da concessão de aumento. É isso que eu acho interessante, porque você, por exemplo... Então tem que fazer uma melange, uma mistura entre esses produtos que são consumidos e importados por preços internacionais, junto com o quê? Com outro elemento importante, com aquilo que deriva das refinarias da própria Petrobras no Brasil, que podem cobrar um preço inferior. Então faz uma melange, faz uma mistura. E aí você consegue manter um aumento do petróleo mais adequado às circunstâncias e ao gosto do motorista. Fazer uma convergência entre os interesses do bolso das pessoas e a bolsa. É verdade, não é? Bolsa e a bolsa. Pois não tem como as coisas continuarem do jeito que estão. Você lembra que no final do ano passado, eu acho um descaramento a Petrobras pagar dividendo antecipado, e foi a companhia que pagou proporcionalmente os maiores dividendos no mundo. Nenhuma petrolífera ou petroleira, qual que é o certo? Petrolífera ou petroleira, tanto faz. Não, petrolífera. Gera petróleo e processa petróleo. Nenhuma petrolífera no mundo pagou pagou dividendos. Dividendos. E com a Petrobras ainda antecipado. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu não estou sendo de forma nenhuma contra a privatização, nada disso. Agora, é uma solução desde que tenha decência, porque você não acha também uma crueldade com a nossa população, essa história de que, tipo assim, as empresas que são privatizadas e dão lucro, ninguém chama o governo para dividir, não. Agora, começou a dar algum problema, dar algum prejuízo, aí eles vão lá e jogam para o governo de volta. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Né? E eu estou falando, gente, com um cara que a sensibilidade dele, eu não estou falando que o Paulino é perfeito, porque perfeito é só Deus, mas é o cara que criou o Vale Gás. Conta isso aí, como é que nasceu o Vale Gás? Vale Gás, é interessante, né? Nós, na época, tínhamos um preço único para o gás em todo o território nacional. Não há esse problema de comprar gás a um preço de um revendedor,
e outro preço de um segundo, e terceiro preço de um quarto, de um quinto, e por aí vai. Não. Eu acho que na nossa época havia só um preço para o Brasil inteiro. Então, nós fazíamos a operação interna do preço de maneira a resguardar. Pagávamos o transporte, pagávamos as circunstâncias. Mas aí nós descobrimos uma coisa interessante. Sabe o que foi? Foi as empresas que transportavam derivados de petróleo, sobretudo de gás. Por exemplo, para Sabará, Belo Horizonte, refinaria Gabriel Passos, para Sabará, ou para Contagem, ou para outro lugar qualquer. Bom, então, na hora de apresentar a fatura de transporte, apresentar a fatura de quem levou o petróleo para a cidade de Montes Claros. Meu Deus. Ou de Ladainha. Isso que é Ou de terrível, hein? Teoflotone. Que coisa. Então, eu pude fazer um levantamento disso e descobri um rombo de mais de R$1 bilhão feito por algumas companhias do gás no Brasil. Levei ao ministro da Justiça, entreguei pessoalmente a ele todo o levantamento que havíamos feito e pedi dele providências para acionar aquelas empresas. Eu não sei se houve algum acionamento. Sim, você fez a sua parte, né? Mas eu fiz a minha parte. Então, o que eu fiz? Nós, então, dávamos ao comprador de gás, né, que naturalmente tinha também uma circunstância muito curiosa. Ele tinha de consumir menos de 60 kWh por mês de conta de energia. Sim, para evitar o oportunismo, né? Então, se a CEMIG dava, por exemplo, para o Joaquim o Pedro, uma conta com 59, 58 kWh, 50 kWh, não há problema nenhum. Esse tinha mas se direito for 55, não, isso aí não. Então, esse cidadão, quando recebia a conta de energia elétrica, levava ao correio, e no correio, não no banco, no correio, ele recebia 4% do salário mínimo de auxílio do chamado Vale Gás, que eu criei naquela época. Maravilha, hein? Então, como o cidadão modesto gasta geralmente um botijão de gás em 42 dias para 43 ou 44, na verdade, esses 8% que ele ganhava em 2 meses dava para custear todo o preço do gás que ele consumia. Então, isso beneficiou nada menos do que 14 milhões de famílias no Brasil que consumiam menos de 60 kW de energia. Que maravilha. Certo? Agora, E que ganhavam gás de gás. E se fosse hoje em dia, eu não chamava você de comunista, viu? Ah, seria comunista. Bom, me chamaram muito comunista. Mas Bom, aconteceu que, bom, acabou tudo. Pois bem. eu quero falar mais com o Paulino, gente, que tem umas histórias dele, mas é num outro vídeo. Esse a gente vai ficar por aqui, Paulino, porque senão fica muito grande. Vamos fazer um outro vídeo para você contar aquelas, ele dando carona, sabe para quem, gente? Quando ele foi presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Juruna. Já, num próximo vídeo, fica ligado aqui no canal, que nós vamos contar. Então, assim, pra você ver o nível de pessoa que antes, né, ainda é, né, que é da direita brasileira. Esse, para mim, realmente é um legítimo representante da direita brasileira, que não está nem aí para esse negócio de direita, de esquerda, de comunista, não é? Pô, o negócio era fazer o que interessa para a população como um todo, né, Paulo? É verdade. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Paulino, muito obrigado mais uma vez e vamos para o próximo. Prazer foi meu.